transgredir. Meu desejo é ensinar, uma lágrima sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. Oh, meu mundo é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais perto os dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda esta dor, não pense mais nesta tristeza. Oh, meu mundo é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais perto os dias teus. Ponha na vida mais amor, menos mundo e mais Deus. Amor é Deus. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos
examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com um alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Emmanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, amigos, muito bom dia. Estamos chegando na manhã desta segunda-feira, hoje, dia 13 do mês de dezembro do ano de 2021. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos cultos do Evangelho segundo o Espiritismo através das páginas do Facebook do Grupo Espírita Libertação de Trindade, Goiás. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos conceda a sua paz. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, lembrando aos irmãos, como sempre nós fazemos, que aqueles que assim o desejarem, possam pegar aí o seu copo com água, a sua garrafa d'água, deixem aí do lado, para que nós possamos pedir a fluidificação da mesma ao final do nosso culto. Então vamos todos fechar os nossos olhos neste instante, asserenando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos em ação de graças em louvor ao Pai Altíssimo e a nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incondicional de todos os nossos momentos. Senhor, aqui nos fazemos presentes mais uma vez, sob as luzes do Teu Evangelho, para o aprendizado que se faz necessário a nossas almas, Senhor, ainda tão rebeldes. Ajude-nos, Mestre, a sermos hoje melhores do que fomos ontem. Abençoe, Senhor, nossos amigos que já estão chegando em nossa sala virtual. Abençoe seus lares e suas famílias. Envolva, Senhor Jesus, a todos aqueles que se liguem a nós, de alguma forma. Ampare a cada lar da vizinhança, especialmente aqueles onde houver pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Abençoe, Senhor, e envolva aqueles que se encontram nos hospitais, nos presídios, orfanatos e asilos, e a todas as almas que sofrem e que ainda se arrastam pelas trevas da ignorância. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe, Maria Santíssima, do anjo da guarda dos nossos lares, pedimos a vossa permissão, Senhor, para iniciarmos o nosso culto na manhã desta segunda-feira, que assim seja. Bem, meus amigos, então nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho, desta segunda-feira. Agradeço desde já a presença de todos vocês que já chegaram aqui na nossa sala, aqueles que ainda irão chegar no transcurso deste culto, que sejam todos bem-vindos, que Jesus possa estar com todos vocês, tá? Depois que nós terminarmos, eu vou entrar lá nas mensagens de vocês e responder uma a uma, tá ok? Bom, como eu venho fazendo há alguns dias, porque nós já tivemos oportunidade de analisarmos o Evangelho de capa a capa, vamos dizer assim, agora eu venho utilizando o expediente de abri-lo ao acaso. Então, alguns minutos antes das 9 horas, eu abro o Evangelho ao acaso. Ao acaso, entre aspas. Nós sabemos que não existe o acaso. Os espíritos amigos direcionam os nossos dedos àquela parte do Evangelho que nós estamos necessitando ouvir naquele momento, principalmente eu, porque eu sou o maior necessitado de todos vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós abrimos ao acaso,
no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele onde Allan Kardec vem tratando das aflições que nos atingem, né? Porque o Senhor afirmou, né, com muita propriedade: bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Jesus utiliza o verbo no futuro, né, pressupondo a cada um de nós que nós haveríamos de ter crença em alguma coisa no futuro, e que se a nossa fé fosse forte o suficiente, nós seríamos consolados, nós obteríamos a consolação lá no futuro, quando compreendêssemos as verdades da vida, né, e o porquê do sofrimento. Então aqui, no item número 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, já na parte das instruções dos Espíritos, existe uma mensagem que foi dada, né, na Sociedade Espírita de Paris, né, em 1863. É bom que se diga que essa sociedade ela foi fundada pessoalmente por Kardec, né, constituiu-se oficialmente no primeiro centro espírita da face da Terra, né? Ela ficava no Palais Royal, em Paris, né? Kardec alugava uma sala lá neste lugar, era como se fosse um shopping center lá da época, certo? E Kardec alugava uma sala nesse edifício, e ali ele fundou essa sociedade parisiense de estudos espíritas. E em 1863, portanto, antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que só veio a lume em 1864, um ano depois, né? Em 1863 só existiam duas obras publicadas, que era o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Os mais conhecidos. Havia também uma brochura, né, que ela é muito pouco conhecida, principalmente de nós espíritas, com o título O que é o Espiritismo?, que deve ter saído mais ou menos ali por volta de 1859, por aí, tá bom? Mas os dois livros mais conhecidos que existiam nessa época eram o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo ainda não havia sido publicado. Kardec provavelmente já vinha trabalhando nele, né? Já estava separando aquelas passagens com fundo moral maior dos evangelhos, né, para à luz do Espiritismo trazer a todos nós. Então aqui, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente no item 21, Kardec coloca uma mensagem de um espírito que assina com o nome de Sansão. A gente também vai ver a tradução de Sanson, né? Esse homem, ele trabalhou na Sociedade Espírita, né? Sociedade de Estudos Parisienses, tá? Ele era amigo de Kardec, era companheiro de Kardec, tá? E ele desencarna, né? E em 1863, né, ele envia, ou ele dita essa mensagem. As mensagens eram psicografadas, é bom que se diga isso, tá? E ele veio trazer uma mensagem para trazer algum esclarecimento, alguma luz em torno de um assunto muito doloroso, certo? Nós não temos nem condições de mensurar essa dor, né? Porque deve ser uma dor dilacerante, horrorosa, né? Dia desses a gente estava conversando com uma companheira, né, que pedia um pouco de consolo, né, um pouco de alívio à sua dor moral pela perda de seu filho, né? Então é exatamente isso, porque eu ainda afirmava para ela, né, pais não nasceram para sepultarem os seus filhos. Então deve ser uma dor muito horrorosa, muito difícil. E aqui, nessa mensagem de Sansão, o título é
perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Os maiores casos de solicitação de mensagens que a gente vê, né, ao nosso companheiro, nosso irmão João Dias, que hoje nós temos a felicidade de tê-lo aqui conosco, ao qual eu agradeço a presença, né? Muitos dos pedidos de mensagem ou de recadinhos que o João recebe é de pais pedindo notícias, pedindo um alívio, né? Pela perda de seus filhos, né? Na última sexta-feira, na nossa sala virtual lá no Google Meet, né, eu e alguns companheiros, nós estávamos estudando exatamente uma passagem lá do livro Compreendendo a Dor Humana, da editora Alta de Souza, né? Exatamente num trecho de um livro de Manuel Filomeno de Miranda, né? Me falha o nome do livro agora, não sei se é Obsessão e Sexo, Sexo e Obsessão, eu acho que é isso, em que um casal procura uma casa espírita, né, pungidos de uma dor cruciante, né, pela perda do seu único filho em um acidente automobilístico. Um rapaz jovem, cheio de vida, com toda a vida pela frente, simplesmente desencarna num acidente de automóvel. E ali eles encontram um atendente, o assunto, o tema do estudo era exatamente esse, né? O atendimento a pessoas com problemas muito sérios. Como o atendente deve se comportar, o que ele deve falar, o que ele não deve, não pode falar, né? Quais os assuntos que ele não deve tocar. Então aqueles pais procuram o atendente em uma casa espírita, né? E afirmam categoricamente os dois, né, tanto o marido como a mulher, que eles simplesmente perderam a razão de viver. Perderam o sentido da vida. Estavam realmente procurando a morte, né? Então o atendente, com base sempre na doutrina espírita, que nós que somos espíritas temos que nos pautar em nossas atividades na casa espírita com aquele conhecimento que a própria doutrina, o próprio Kardec, né, estudou, pesquisou e deixou para nós, como os verdadeiros manuais de procedimento. Porque, na realidade, as obras da codificação, e aí a gente pega as 5 principais, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, formam o Pentateuco kardeciano, formam a base, né, da própria doutrina espírita, da qual nós não devemos jamais nos afastar, para não incorrermos em erro de interpretação. Então, aquele atendente baseado nisso, ele dá as informações iniciais, atende com muito carinho, né, com muito amor, né, sentindo, né, e aí a gente vê aquele pacto, né, onde o atendente se coloca no lugar daquelas pessoas como se fosse ele que estivesse sentindo aquela dor, né? Por isso eu disse agora há pouco que deve ser uma dor horrorosa, né? Acho que só quem já passou por isso é capaz de imaginar, né? Nós que já, entre aspas, perdemos, né, nossos pais, porque ninguém perde ninguém, gente. Nós simplesmente desaparecemos do mundo físico, mas adentramos o mundo espiritual e estaremos sempre conectados com aqueles a quem nós amamos. Então, nós que já perdemos os nossos pais, nossos entes queridos, a gente sente uma dor. Eu posso imaginar, ou pelo menos tentar imaginar, essa dor, né, potencializada em não sei quantas vezes com a perda de um filho. Que é como eu disse, pai não reencarnou para sepultar filho, é o contrário. O filho é que sepultará o seu pai. Essa é a sequência natural da vida. Mas há aqueles casos em que alguns espíritos reencarnam apenas para viverem alguns momentos, um tempo curto, o tempo que lhes faltava, talvez para o complemento da sua evolução. Porque também os nossos filhos, antes de ser nossos,
eles são de Deus e são espíritos eternos. Eles não nos pertencem, né? Pertencem a Deus, certo? Então a gente se lembra lá no Velho Testamento, né? Lá em Abrão, quando ele vai sacrificar o seu único filho. Sara concebe um filho com mais de 90 anos, né? Ele vai sacrificar Isaque para provar ao pai que o amava e que era fiel a ele. Ele coloca Isaque no altar dos sacrifícios e quando ele está prestes a sacrificar o seu único filho, Deus intercede e fala para ele que não precisava, porque ele já havia comprovado a sua fidelidade, né? E Deus permite que Isaque permanecesse aqui na terra. Então, Sansão ou Samson, né? Traz essa mensagem. Então vamos lá, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, há mais de 150 anos atrás, né? Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, então, todos nós estamos sujeitos a isso. Levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. É o caso do casal, né? Que nós estávamos analisando na última sexta-feira à noite, né? Na nossa sala lá no Google Meet, né? Na nossa sala virtual de estudos, a gente estava analisando um caso desses, né? Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar. Olha só que interessante, ele chamando a nossa atenção. Primeiro, ele vem reafirmando a nossa condição de criaturas humanas. Então, passíveis de dor, passíveis desse sentimento de perda. Por quê? A nossa fé ainda, ela toda é vacilante. Nós ainda vacilamos. Nós somos como os Pedros do mundo moderno. Pedro sempre duvidava. Pedro sempre questionava Jesus. Ah, mas não é assim, mestre. Não, mas não sei o quê. Não é possível que seja assim. Não, mestre, eu não vou negá-lo. Né? E Jesus sabia da condição humana de Pedro e o amava assim mesmo, né? O aceitava e era benevolente para com ele, né? Então nós, criaturas humanas, temos muito do Pedro. Duvidamos, né? Questionamos o tempo todo, né? Nos enraivecemos diante de uma ou de outra situação, né? Enfiamos os pés pelas mãos, né? Quem de nós não faz isso? Então ele reafirma, vou repetir, criaturas humanas, ele está se referindo a nós. É nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está, muitas vezes, onde pensais ver a cega fatalidade. O bem, que bem? O bem daquela alma que se vai, o bem daquele espírito. Nós deveríamos nos sentir felizes, porque ele cumpriu o tempo dele, ele cumpriu a missão dele. O tempo dele era curto aqui mesmo. Ah, então você está querendo dizer que ele reencarnou só para me fazer sofrer? Calma, nós todos temos que passar por determinadas situações, né, por motivos que nós desconhecemos. Nós não sabemos o que nós fizemos lá atrás. Nós não sabemos quais os compromissos que nós assumimos.
Nós estávamos cientes no mundo espiritual que aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe ficaria conosco por um determinado tempo apenas. Onde fica a nossa fé? Será que a nossa fé em Deus ela existe somente nos momentos felizes? Somente nos momentos em que o nosso barco está navegando em águas calmas, aí eu tenho fé? Aí quando começa a vir as tempestades, as ondas altas, né, o mar fica agitado, a minha fé afunda? Que nem os discípulos, né? Lembram daquela passagem? Eles estão atravessando Tiberíades, né? Ou Mar da Galileia. Eles estão atravessando e de repente lá no meio veio uma tempestade. Eles começam a gritar, começam a ficar tudo. Jesus dormia. Jesus estava dormindo. Provavelmente ele estava cansado. Ele estava dormindo. E eles começam a dizer: mestre, mestre, vamos morrer, vamos morrer. E não sei o quê. Aí Jesus acorda, né? Como que diz assim: ó, mas o que é isso, gente? O que é isso? Cadê a fé de vocês? Eu estou aqui. Nem com a presença do próprio mestre, a fé deles se sobressaía. Eles duvidavam. Aí precisou Jesus levantar, né? Algumas traduções do Evangelho vão falar que Jesus foi áspero, falou com braveza, falou bravo para os ventos, né? E a tempestade acalmou. Outras traduções vão dizer que Jesus deu ordens para que... E ele tinha esse poder, é filho de Deus. Jesus é o homem feito à imagem e semelhança do Criador. Era assim que nós deveríamos ser. Jesus é o homem feito à imagem e semelhança de Deus, que está descrito lá em Gênesis, capítulo 6, no 6º dia, né? Esse é o homem que nós deveríamos ser. Então ele fala, o vento se acalma, né? Então aqui a mesma coisa. Sansão vem chamando a atenção, né? Criaturas humanas, quando vocês vão compreender? Antes de ser nossos parentes, antes de ser nossos filhos, etc., eles são de Deus. Eles pertencem a Deus, não pertencem a mim. Eu sou apenas um educador, um administrador infiel. Isso é que é ruim, né? Nós somos administradores infiéis. A gente nem sabe fazer as coisas direito porque nós queremos pegar para nós. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente. Olha aqui, ó. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem uma finalidade. Eu posso, neste momento, não compreender. Eu posso até não aceitar. Mas existe um porquê. Se percustasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo, ó. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai. É aquilo que nós falamos. Nós deveríamos nos sentir felizes, porque é um irmão, uma irmã, é um espírito que conseguiu completar o seu curso, vamos dizer assim. Ele conseguiu se graduar.
Talvez aqueles poucos anos que ele teve aqui conosco eram necessários para que ele pudesse ir para um lugar melhor, para um mundo mais evoluído. Ele só precisava daqueles momentos. E pode ser também uma lição para mim, que talvez, me desfiz, de afetos em outras existências, que não valorizei, que não dei valor a um carinho, a estar próximo, e agora eu vou ter que sofrer essa separação temporária. Muitos vão perguntar, mas será que eu vou reencontrá-lo? Cara, nós sempre estamos nos reencontrando. Se não for aqui nesse plano, será no mundo espiritual. Eu disse, os afetos que nós temos jamais se rompem. Eles permanecerão ainda mais fortes. É possível que hoje, aqueles que já são avós como eu, é possível que hoje, ao pegar um neto ou uma neta nos seus braços, você esteja pegando o seu pai, a sua mãe, o seu avô, que você gostava tanto, ele pode estar ali, voltando. E aqueles olhinhos inocentes olham para você e um sorriso surge. Como quem diz assim, oi, voltei, estou aqui de novo, olha eu aqui. Ah, mas e se eu não tiver a oportunidade de ter netos? Existem tantas crianças no mundo precisando de um avô, de uma avó, precisando de carinho. E quem sabe, talvez, aquele filho, aquela filha que nós supomos perder, ainda não vai retornar aos meus braços. Quem é que pode afirmar isso? Quem é que pode afirmar que isso não acontecerá? Hein? Então pensemos. Nós estamos sempre nos reencontrando. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai. Sendo assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima. Muitas vezes a gente ainda cai naquela crença de achar que nós somos vítimas, ou que existem vítimas aqui na Terra. Ninguém é vítima, gente. Não existem vítimas na Terra. Existem espíritos endividados e aos montes. Vítima não. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E quem sou eu para bater de frente com as determinações do Altíssimo? Quem sou eu para contradizer, a vontade do Altíssimo? Eu não sou nada. Eu sou um cisco que com um sopro o Pai pode me fazer desaparecer, se quiser. Nós é que ainda temos aquela noção, do amor apego, certo? A gente ainda ama, mas segurando. Isso aqui é meu. Eu amo isso aqui, mas isso aqui é meu. Vamos pôr uma coisa definitivamente na cabeça, gente. Ninguém é de ninguém. Ninguém pertence a outro alguém. Nós somos individualidades, espíritos que estamos vivenciando uma experiência física. Ora nós estamos na figura de pai, ora nós estamos na figura de mãe,
de filho, de neto, de amigo, de vizinho, mas estamos sempre ali, naquele meio, naquele grupo de espíritos. Não percamos o nosso equilíbrio, a nossa razão, a nossa fé, porque uma dor veio traspassar o nosso coração. Imaginem Nossa Senhora. Já pensaram? Imagine Nossa Senhora. Tem gente que não acredita que Jesus tenha nascido como nós. Tem gente que acha que ele surgiu aqui na Terra. A gente respeita as opiniões de todos, mas nós cremos que ele se fez de carne como nós. Aliás, João afirma isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e o Verbo se fez de carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1. Nossa Senhora carregou ele 9 meses no seu ventre. Viu ele tomar forma, sentiu ele tomar forma dentro de si. Quando ele nasce, Nossa Senhora ensina ele a dar os primeiros passos, ensina ele a falar, ensina ele as primeiras coisas, as primeiras noções. José vai ensinar a ele, né, a manusear as ferramentas rudes de uma carpintaria. E Jesus se deixou influenciar, se deixou aprender aquelas coisas. E Nossa Senhora depois o vê pregado numa cruz. Depois de tanto bem que ele havia feito, tantas vidas que ele havia salvo, tantas vidas que ele havia conduzido para o caminho do bem, ele encontrou, né, o madeiro infamante. Então que a gente pense nisso, né? Nossa Senhora sofreu uma dor horrível no seu peito. E no dizer de Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, capítulo 30, o último do livro, Maria, quando o Senhor pessoalmente veio resgatá-la. Quem tiver a oportunidade de ler, pegue esse livro e leia o capítulo intitulado Maria. Porque ninguém perde ninguém. Nós somos de Deus. Somos criaturas eternas. Certo? Então nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo desde já a presença de todos vocês. Eu vou ser rápido aqui na minha oração, porque minha bateria está pifando, tá? Que Jesus os abençoe, que Jesus os ampare. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos uma excelente semana. Beijo bem grande no coração de todos vocês. Depois eu vou entrar lá e vou responder pessoalmente a cada um de vocês, tá bom? Senhor Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos do amor, da verdade e da vida. Dai-nos a consciência, Senhor, de que somos espíritos eternos. Dai-nos, Senhor, o discernimento, a serenidade diante dos momentos difíceis e a certeza de que nós realmente jamais perdemos os nossos entes queridos, que eles estarão conosco, onde quer que estiverem e em que dimensão for, porque somente o amor tem força para unir corações que estão distantes. Pedimos, Senhor, pela fluidificação da água, que ela possa ser transformada em remédio. E pedimos, Senhor, que cada irmão e irmã possa, nesse instante, estar recebendo um passe magnético de energias benfazejas. Muito obrigado por tudo, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Tchau, tchau.